E assim é que a fortaleza do pastor é que faz a fortaleza do rebanho. Tanto que aquele, a gente chama cajado, né? Cajado aquele é uma vara bem comprida, com uma curva assim na ponta. Sabe por que tem a curva? Para pegar a ovelha fujona. Ele vai lá na frente e pega a ovelha fujona para bater na cabeça do lobo que se aproxima, com uma certa distância aí de uns 2 metros, né? Então, por isso, o instrumento do pastor é o cajado. E ele caminha com o seu rebanho à frente. E Jesus não só se apresenta como bom pastor, mas faz dos seus apóstolos também pastores da igreja. Quando Jesus envia os apóstolos, logo após, pouco antes da sua ascensão, ele os fez exatamente isso, condutores do povo de Deus, pastores do povo de Deus. E assim é que a igreja vive até os dias de hoje. É certo que Jesus é o grande e supremo e único pastor de toda a igreja, mas ele deixou aqui na terra os seus representantes para cuidar do rebanho do Senhor, que são os seus ministros, de modo especial o Papa, que nós chamamos o supremo pastor da Igreja Universal. Não é o Edir Macedo. O supremo pastor da Igreja Universal é o Papa, porque ele é o pastor da igreja no mundo inteiro. A vida dele como sacerdote, como o pastor que cuidava de nossa paróquia, aquele padre que era presente em todos os momentos, seja numa quermesse, seja numa construção, seja numa limpeza, seja na hora de dar uma bronca. Então era ele, né? A minha vida com a do Padre Ulisses foi sempre do discípulo que olha para o mestre e percebe muitas coisas, né? Percebia a bronca, mas percebia também a gargalhada, a piada que muitas vezes só ele ria e todo mundo ria depois, mas os conselhos, as perguntas e a direção, né? A direção espiritual sempre foi fundamental para mim nesse caminho que eu fiz na paróquia, né? Desde quando entrei para a catequese, quando participei dos grupos de jovem da paróquia em si, como catequista, como coordenador de catequese. Então todos esses momentos foram marcados pela presença dele. E ele gostava de fazer, e uma coisa que ele gostava muito era de se confessar. Se ele pudesse, ele ficava no confessionário o dia todo. Quantas vezes o Padre Ulisses me chamou a atenção com pequenas coisas que me fez me sentir melhor. Então, assim, a sabedoria dele, o grande confessor que ele era, aquele que antecipa, que te ajuda. O pecado é difícil às vezes a gente lembrar, mas o Padre Ulisses sabia, ia lá na ferida, mas você fez isso. Aí, opa, tinha esquecido esse aqui, Padre, obrigado por me lembrar. E mesmo com todo o jeito dele, ele trazia a gente para perto de Deus. Liderança. Verdade, liderança. Ele era um líder mesmo, que liderava pelo exemplo, pelas palavras, e que muitas vezes até, como eu disse, na época de universidade, a gente ouve várias falácias e você acaba tendo certas dúvidas. Foi justamente esses pontos de ser um líder, de ser uma pessoa que prega pelo exemplo, pelo testemunho, ele certamente para mim serviu para voltar para o eixo, voltar para a igreja, defender a igreja, amar a igreja e saber que é ela que realmente nos conduz para o céu. Gostava assim, quando criança ou jovem. Quando ele pegava um jovem pegava, abraçava. Ele gostava demais. De jovem nem se fala. Igual teve uma vez, teve uma vigília mesmo, que foi a coisa mais linda. Ele participou da vigília, abraçava o jovem. Ele gostava do jovem, ele gostava demais, né? Ele se identificava muito com o jovem, ele abraçava o jovem. Os acólitos mesmo, quando ele abraçava, pode ver que ele converteu muitos, né? A vida do sacerdote, ela é uma vida muito... Apesar de ser uma vida de renúncia, de muito amor, e isso faz parte de trabalhar pelo reino, mas é pessoalmente uma vida muito solitária. E ele sempre, nós, por sermos um grupo, depois que o Padre Irã foi para o seminário, né, e ele acabou agregando muitas pessoas, a partir desse momento em que eu entrei para o grupo de acólitos, outras pessoas sim, entraram no grupo também. Então o grupo cresceu bastante e cresceu para ele uma responsabilidade. Ele entrou para a gente como um formador também no grupo de acólitos, porque eles via ali que, a partir daquele momento, o grupo poderia ser um celeiro para mais vocações sacerdotais, como foi, né? No ano 2000 mesmo, no ano seguinte ao que o Padre Irã, outros seminaristas ingressaram, hoje o Padre do Alcei, Padre Vicente, né? Eram pessoas que foram para o seminário naquele mesmo ano e hoje são atuantes, né?
nas suas respectivas dioceses. E a gente conviveu muito com ele. Ele sempre nos dava formação, todo domingo, quando não tinha batismo de manhã, ele terminava a missa de 9h30, ele fazia formação com a gente, íamos para a capela, ou nas salas ou na capela, 1h30, sobre os vários temas, não só sobre vida, sobre igreja, sobre teologia de um modo geral, mas principalmente sobre amizade, sobre união, sobre compromisso, né? Certamente foram temas que balizaram a nossa relação depois com o trabalho, com família, com responsabilidades da vida de adulto que a gente foi desenvolvendo. Casal que tenha filhos, eles têm lá o seu pequeno rebanho. Antigamente o rebanho era maior, né? Os casais tinham 4, 6, 8, 10, 12 filhos e conduziam esse rebanho. Hoje em dia 1, 2, 3, no máximo 4, Deus me livre. Aí então é que a responsabilidade fica maior. Olha que parece que antigamente conduzir um rebanho com 6, 8 ou 10 ou 12 era mais fácil do que conduzir um rebanho de 2 ou 3 hoje em dia. Aqui ninguém consegue. Esse menino trabalha demais. Meu Deus do céu, quantos meninos são? 2. Né? E quando eram 12, como é que se fazia? E a grande maioria era boa gente. Sabe qual é a diferença? É que hoje há mais lobos do que existia há 50 anos atrás. Então, há 50 anos atrás existiam problemas, a pobreza era muito maior no nosso país do que é hoje em dia, por isso que a pobreza não é a razão do descalabro moral do nosso país. Há 50 anos atrás, o nosso país, pelo menos, era muito mais pobre do que é hoje em dia. E, no entanto, a desestruturação moral, espiritual, familiar, conjugal, não era tão monstruosa como é hoje em dia. E hoje, com condições materiais muito maiores e melhores, nós vemos aí toda uma catástrofe acontecendo na sociedade, até mesmo na igreja, por conta desse maior ataque dos lobos sobre o rebanho. O que a gente ouvia, né, o que as irmãs passavam para a gente, era que era de interesse do Padre Ulisses as formações, né, porque ele via a necessidade, junto com as irmãs de Belém, da formação, principalmente da liderança. Eu sinto um pouco de falta das homilias dele, no sentido de que o Marcelo está falando, ele fazia homilias catequéticas, né, formativas, voltadas para a realidade da paróquia, falava de contexto histórico, assim, algo que eu gostava muito de ficar ouvindo, mas falava na linguagem, né, do povo. Então isso é algo que a gente vai sentir falta, que era do jeito dele. Era que ele ria das coisas que aconteciam, né? Aí eu achava interessante que quando ele estava no presbitério celebrando uma missa, aí alguém botava assim, 7º dia de Maria José da Silva. Aí ele do presbitério ele olhava para mim. Aí quando terminava a missa, ele falava assim, quase que foi a senhora, né? Eu falei, padre, quase que foi. Esse jeito dele, né, de brincar, de conversar. A gente chegava na sacristia, ele estava sentado, a gente gostava de conversar, gostava de saber das coisas, perguntava do Padre Lucas, perguntava do outro meu filho, né. Então, assim, sempre interessado em saber como é que estava a nossa vida, né. Assim, ele era inteirado na comunidade, né, ele era aquele padre que ele estava ali no presbitério, mas eu tenho para mim que ele conhecia cada pessoa que estava sentada ali e a história de cada um, né, e a história de cada um de nós. Ele sabia tudo. Me recordo em Londres, eu fui por causa dele. Ele queria fazer uma experiência em Londres, cuidar de uma comunidade brasileira lá, mas as burocracias daqui enrolaram, não saíam. Eu achei curioso, nós estávamos na abadia de Westminster, que é conhecida por causa do relógio Big Ben, né? Nós estávamos lá, tirando foto, ainda usávamos máquina, antes dos celulares. Chegou um grupo lá em francês e queria informação, e eu tinha estudado francês na Aliança, acho que ele tinha estudado sozinho, aí ficamos lá. Dando falou, eles queriam saber se tinha missa, se não tinha. Lá é um museu, né? Lá não é uma catedral, diz que é uma catedral, é um museu. Estamos lá, nós dois damos informações em francês. E quando esse pessoal se distanciou, mas nós rimos horrores. Porque
A gente está passeando e dá informação em francês, sei lá, mas eles entenderam, Um momento de felicidade foi quando eu sofri o acidente na minha perna, aí eu tinha feito a cirurgia, aí a minha esposa foi, abriu a porta, quem está aqui? Padre Ulisses, meu Deus do céu, é uma graça de Deus. Acho que, eu não sei se foi no dia 21 ou no dia 22 de abril, uma coisa assim, mas foi uma coisa maravilhosa, você recebeu um padre que ele não gostava de visitar, ele não visitava paroquiano nenhum. Aí no dia que ele chegou lá, tomou um café, falou um pouquinho, disse que estava apressado, mas ficou preocupado, pensando que era uma coisa mais grave, né? Mas foi um dia, oh meu Deus do céu, eu pena que não ter gravado nesse dia que ele tem ido lá, porque tirado uma foto, mas foi um dia que eu não pensei que ia acontecer, porque ele não ia na casa de ninguém. Eu lembro-me que quando eu vinha celebrar, né, e antecipadamente acertava com ele, padre, eu vou celebrar aí na paróquia e tal, né? Então ele me cedia o espaço, né, de celebrar, ou seja, o horário de celebração dele. Então chegava aqui na paróquia e de repente quem chegava também? O Padre Ulisses, né? Ou seja, ele fazia questão de vir, de chegar, tanto ali no início quanto no final. Eu me surpreendia com isso, né? Puxa vida, que gestos tão simples, mas ao mesmo tempo tão significativo, né? Então assim, a gente tinha uma amizade muito grande, uma amizade muito profunda, né? Então terminávamos a celebração, ia bater um papo na casa paroquial, e isso assim engrandecia muito. Puxa vida, que tempo, né? Ele consegue tirar, né? Para mim, tudo bem que amigo tem tempo para o outro, né? Amigo tem essa disponibilidade para o outro, não tem como correr, mas era um tempo de uma forma natural, não era um tempo desperdiçado, pelo contrário, era um tempo que naturalmente ele fazia questão de tirar. Tem que rezar, tem que fazer novena, tem que fazer... Então era assim. E passamos a ter amizade assim, porque o meu esposo, ele mexia com som, e o Padre ainda falou assim para o Jair. Achei até engraçado, que ele falava assim, o Jair vinha, arrumava o som, mas não tinha responsabilidade de funcionário. Aí ele ia para casa, aí depois passava o dia e tal, aquela coisa toda. Aí depois um dia ele chegou para ele e falou assim, Jair, eu quero assinar a sua carteira. Aí ele falou assim, ah não, padre, eu não quero não sei o quê, ficou naquela, né? Ele era aposentado, né? Aí o padre disse, não, mas eu prefiro que assinar a sua carteira, que eu posso mandar em você. Se assinar, eu não posso mandar. Aquele jeito dele brincalhão, né? Aí o Jair falou, tá certo. E aí dali começou uma grande amizade, né? Jair levava ele no aeroporto, voltava, ele lanchava com a gente, tomava café da manhã com a gente às 6 da manhã, toda vez que o Jair ia levar ele no aeroporto, né? Se tornou aquele amigo, né? Aquele amigo de casa, né? Muito amigo, muito santo, muito honesto, o jeito dele, o jeito de falar, aquela coisa dele, né? Sempre foi assim, sabe? Ele era muito carinhoso com as pessoas também, então o padre, eu acho que do jeito que ele era a maneira dele mostrar o carinho que ele tinha pelo povo dele aqui, entendeu? Tanto é que você vê o tanto de gente que sente falta dele hoje. Os lobos aumentaram em número, talvez até pela falta de pastores, né? Já que há uma carência, como eu disse, de bons e numerosos sacerdotes, ou homens de Deus, não precisam ser exatamente sacerdotes, mas pessoas cheias da graça de Deus para conduzir, alimentar, fortalecer com o exemplo, com a palavra, com o ensinamento as pessoas, eis então que muitos se perdem. E às vezes, e infelizmente, são os próprios pais que colocam os lobos dentro de casa, né? Muitos pais não vigiam as companhias dos seus filhos, não sabem com quem eles estão andando, não sabem com que ambientes estão frequentando, não veem o que eles estão vendo na televisão. Se bem que hoje em dia quase ninguém mais vê televisão, todo mundo tem a telinha, a sua própria televisão, né? Uma telinha de celular. E os pais não têm a menor ideia do que os filhos estão vendo naquelas telas de celular. Alguns pais ficariam completamente pasmos com o que os filhos veem nas telas de celular. Coisas que eles nem imaginam que existem. Então aí está, ou seja, os lobos entrando por onde menos se espera, destruindo o rebanho no seu nascedouro. Então aí está a grande catástrofe do nosso tempo, em que vocês, pais e mães de família, têm a grande responsabilidade de cuidar, zelar, vigiar
porque os lobos estão cada vez mais espertos e estão penetrando cada vez mais nos lares, nas famílias, nas escolas, até na igreja, para destruir, tá, como diz Jesus aqui, não é? Exatamente, os falsos pastores, os ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. Não matam e destroem exatamente, mas não mata a pessoa, mas mata o que é a graça de Deus no coração das pessoas, mata a fé no coração das pessoas, mata-lhes a esperança. Então esse é o problema que temos hoje em dia. Os muitos que vêm realmente para roubar, matar e destruir. Destruir a fé, destruir Deus no coração das pessoas.